Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Seguindo a Bíblia e nós estamos iniciando mais um estudo da playlist Dicas e Conselhos para Vencer o Pecado. Dessa vez nós vamos falar sobre a ansiedade, que se torna uma pedra de tropeço na vida de muita gente. Existe aquela expressão, não ponha a carroça na frente dos bois. E é justamente isso que a pessoa ansiosa faz. Ela age de formas, de maneiras que depois gera um arrependimento, gera uma dor. Porque entendemos que agir com ansiedade gera arrependimentos. E ter ansiedade gera aflição. Nós vemos em Pedro, no capítulo 5, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, Pedro ensinando assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A pessoa que é ansiosa, ela fica preocupada com o que vai ser, com o que vai acontecer. E essa preocupação só traz aflição, não resolve nada na vida da pessoa. Por isso que Pedro diz: lança sobre ele, coloca sobre o Senhor Jesus toda essa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o próprio Senhor Jesus, ele ensinou no livro de Lucas, no capítulo 12, e versículo 22 e 23, que nós vamos ler, ele diz assim, e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais ansiosos pela vossa vida, com o que comereis, nem pelo corpo, com o que vestireis, mas mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestuário. Então você vê o próprio Senhor Jesus falando contra a ansiedade. A ansiedade gera até problemas de saúde. Quantas pessoas com ansiedade, traz para o corpo dela efeitos desse problema, né? Causa danos ao intestino, ao psicológico dela. Enfim, muitos prejuízos surgem por causa da ansiedade. E a pessoa ela consegue sim vencer isso com Deus, com a palavra de Deus. Embora a gente saiba que existem psicólogos, psiquiatras, pessoas profissionais que ajudam a pessoa a vencer a ansiedade, se a pessoa ela não tiver aprofundada, enraizada com a ansiedade dentro dela, ela pode sim recorrer a Deus, a palavra de Deus, e somente com a palavra, sem medicamento, sem tratamento, ela se ver livre da ansiedade. Nós vemos algumas passagens da Bíblia que falam contra a ansiedade, o quanto a ansiedade prejudica. A gente pode ver em Isaías capítulo 8 e no versículo 22, dizendo assim, e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. A verdade é que a ansiedade só empurra a pessoa para a angústia, para a dor, para o sofrimento, para situações em que ela vai ter sofrimento, onde ela vai ter dor. Então, o mais certo é a pessoa que está ansiosa, ela recorrer a Deus através da oração, da leitura da Bíblia, para ela acalmar o coração dela e deixar as coisas acontecerem de acordo com a vontade de Deus. Lógico, se a pessoa ela age a fé, se a pessoa recorre a Deus através de um jejum, de uma oração, para que ela seja respondida, com certeza Deus vai se manifestar, mas não pode haver ansiedade. É igual a pessoa que quer receber o batismo com o Espírito Santo, que é um acontecimento sobrenatural, que acontece no momento em que a pessoa está buscando o Espírito de Deus. Para o batismo com o Espírito Santo acontecer, tem que haver essa entrega, esse desejo ardente, e não pode ser ansiedade. A ansiedade atrapalha a descida do Espírito Santo. Eu costumo falar que nós não podemos confundir desejo ardente com ansiedade. Ansiedade é querer que aconteça do meu jeito, no meu tempo, de qualquer forma. E desejo ardente é querer que aconteça e de acordo com a vontade de Deus. Então é importante termos essa consciência dos prejuízos que a ansiedade traz. Provérbios 12, versículo 25 vai dizer assim: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra.
eu acredito que é suficiente para você entender, né, dentro da palavra, o quanto a ansiedade é prejudicial à vida dos servos de Deus. Eu posso finalizar aqui com uma situação que você deve conhecer bem, que foi aonde Saul foi reprovado. A Bíblia fala que ele aguardava a chegada de Samuel para apresentar o sacrifício. Samuel tardou um pouco, chegou no tempo certo, mas Saul acabou, pela ansiedade, agindo precipitadamente. Vamos ler o texto? Samuel capítulo 13, 1 de Samuel capítulo 13, versículo 8, diz assim: E esperou Samuel 7 dias, ou melhor, esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Vamos continuar. Diz assim: Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se dispersava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci o holocausto. Se você continuar lendo, você vai ver que ele foi reprovado nessa atitude. Samuel fala para ele: olha, Deus teria confirmado o seu reinado hoje se você não tivesse agido assim impiamente, loucamente. Então, entenda que a ansiedade faz a pessoa agir de formas que ela vai se arrepender amargamente depois, e muitas vezes pode ser tarde demais, como foi para Saul. Deus, ele é misericordioso, Deus é compassivo, mas nós não podemos deixar que a ansiedade venha fazer com que as nossas atitudes venham contrariar a vontade de Deus, até porque Deus não vai impedir que a gente colha o fruto daquilo que a gente plantar. Eu espero ter contribuído com o seu aprendizado, com esse estudo. Volte aqui para assistir os demais vídeos que nós vamos fazer. Temos aqui nessa playlist, esse vídeo faz parte de uma playlist que é Dicas e Conselhos para Vencer o Pecado. Faça aí a maratona desses vídeos, desses estudos, e aprenda mais da palavra de Deus. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Indique esse canal para conhecidos seus, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Até o nosso próximo estudo.